Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo para o estudo da lição de número 10. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas Teus, em busca da Tua graça, em busca da presença do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos neste momento, ao abrirmos a Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A lição número 10, a função da mordomia cristã. E o verso áureo está em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 7. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que desafio, que responsabilidade Deus colocou sobre você e sobre mim. Deus nos chamou não para a vida de erros, mas para uma vida de santificação, de pureza. Em Salmos 51 e o verso 7 diz: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O agente purificador é o sangue de Jesus Cristo. Um grupo de 4.000 estudantes de uma federação de escolas superiores estabeleceu certa vez aquilo que denominou de os 10 mandamentos do jovem cristão. E um dos mandamentos dizia assim: no primeiro instante, afastar o pensamento impuro. Percebam, no primeiro instante. Eis a chave para desviar nossos pensamentos da impureza para a santidade. Não podemos impedir, queridos, que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos sim impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Não podemos impedir que pensamentos impuros venham sobre a nossa mente, mas podemos sim nos negar a brincar com os pensamentos impuros ou dar para eles as boas-vindas. Nós podemos nos recusar a acariciar tais pensamentos impuros. Talvez não haja coisa alguma que mais rapidamente impeça a influência do Espírito Santo do que a sensualidade. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Todo pensamento impuro diminui a visão espiritual, e de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar o arrependido pecador, e perdoa. Embora perdoada, a alma, porém, fica prejudicada. Toda impureza de linguagem e de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir uma clara percepção da verdade espiritual. O Desejado de Todas as Nações, página 222. A lição desta semana é um convite, é um chamado para você para a pureza de coração, de mente, de atos, uma vida de santificação. Na parte de domingo, Cristo como centro. Cristo é o centro da Bíblia, Jesus Cristo é o centro das doutrinas da Bíblia, principalmente a doutrina do santuário. Jesus é o centro da profecia, é o centro das atenções no céu. Tudo no céu gira em torno de Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a figura mais destacada no Novo Testamento é a figura de Jesus. Jesus é a figura central de toda a Bíblia. João capítulo 5 e o verso 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, diz em Mateus 28, 18, quando ele ressuscitou glorificado. Ele subiu ao céu e se cumpriu então a profecia: todo o poder me é dado no céu e na terra. Todas as coisas estão em suas mãos. Não há um nome mais exaltado que o nome de Jesus, e um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele, diz em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Jesus é o foco central da nossa existência. Paulo passou por muitas provações, mas não importava onde ele estivesse, nem o que lhe acontecesse, ele tinha uma prioridade. Ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Será que você e eu podemos falar como Paulo? Para mim o viver é Cristo. Em que consiste a sua vida? Existe algo mais importante na sua vida que Jesus? Muitos diriam: para mim o viver é o dinheiro.
Outros diriam: para mim, o viver é a fama. Outros diriam: para mim, o viver é o esporte. Para mim, o viver é a moda. Outros diriam: para mim, o viver é o sexo. Para mim, o viver é a família. Para mim, o viver é a igreja. Para mim, o viver é o quê? O que é a vida para você? Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. E o morrer? Para Paulo, o morrer era lucro, porque ele morreria em Cristo. E quem morre em Cristo, viverá para sempre. Queridos, em Colossenses capítulo 1, versos 16 a 18, abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1 e os versos 16 a 18. Colossenses capítulo 1 e os versos 16 a 18. Aqui nós lemos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está falando de Jesus, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E o verso 17 diz: e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Em tudo e em todos, Jesus Cristo tem a preeminência. Por isso ele nasceu, ele viveu e morreu, ressuscitou e subiu ao céu, para ele ter a preeminência em tudo. Queridos, no céu, todas as atenções estão voltadas para Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Aqui lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estamos em Cristo? Vivemos vida nova? Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, os velhos hábitos foram vencidos, foram abandonados. E nós desenvolvemos novos hábitos, desenvolvemos uma nova afeição. Para o apóstolo Paulo, seguir a Jesus não era uma opção entre outras. Para Paulo, era a única opção da sua vida. Para ele, viver era Cristo. Era a razão suprema da sua vida. Paulo era um discípulo inflamado com sua fé em Cristo e, portanto, inteiramente feliz. Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo não estava, portanto, morto. Paulo não era um cristão morto. Ele era morto para o pecado, mas ele vivia para Jesus Cristo. Por isso ele diz: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele completa dizendo: e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. O cristão é uma pessoa viva, dinâmica, alegre, sorridente, porque ele vive para Jesus Cristo. Todos nós observamos as andorinhas pousadas sobre fios de alta tensão, sem nada sofrer. A voltagem, que em certas circunstâncias teria fulminado um homem, não perturbam a tranquilidade das andorinhas. Para o homem, o perigo está em segurar o fio com a mão e tocar o pé no chão, e aí ele será fulminado. Portanto, é igualmente fatal para o homem, para o ser humano, para você, para mim, querer servir a Cristo com um coração dividido, querer abraçar a Cristo com a metade do nosso ser e abraçar o mundo também. Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, verso 24. Paulo não tinha um coração dividido. Ele declarou enfaticamente: para mim o viver é Jesus. Jesus é tudo na minha vida. E para mim o morrer, qualquer momento em que eu morrer, isto para mim é lucro, porque eu estou em Cristo, escondido em Cristo, salvo em Jesus Cristo. Que certeza de fé é esta que possuía o apóstolo Paulo? Na mente de Paulo, ele não era celebridade.
A celebridade é Jesus. Não eu, mas Cristo vive em mim. Não eu seja exaltado, mas Cristo seja exaltado. Não se trata de uma questão de sucesso dos meus planos, mas da glória de Jesus Cristo. O ponto é, Jesus me ama. Eu pertenço a Jesus. Ele me aceita. Ele me salvou. Isso é tudo o que eu preciso aqui na terra e no céu. Jesus é a bendita esperança. Tito capítulo 2, verso 13. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 17. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Sem Jesus eu não sou nada, mas com Jesus Cristo eu sou tudo. Não há limite para aquele que, colocando de lado o próprio eu, aceita Jesus Cristo como Salvador e se deixa gerar pelo Espírito Santo como uma nova criatura. Não há limite para aquilo que você poderá realizar em nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo. O centro da vida cristã não é um espaço vazio, é um espaço ocupado por Jesus Cristo. O trono do nosso coração é o lugar onde Jesus Cristo se assenta e Ele comanda a nossa vida. Ele governa os nossos sentimentos. Ele faz planos para nós. Nós não fazemos planos para nós mesmos. Aceitamos os planos de Jesus para a nossa vida. Na parte de segunda-feira, a doutrina do santuário. Queridos, a doutrina do santuário é a principal doutrina na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento gira em torno do santuário da terra. O Novo Testamento gira em torno do santuário celestial. Eu diria que a doutrina do santuário é a principal doutrina da Bíblia, porque é nela que se explicam todas as outras doutrinas. É através da doutrina do santuário que todo o ministério de Cristo é explicado. Eu diria que a doutrina do santuário é um guarda-chuva que cobre todas as outras doutrinas da Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e 2. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e o verso 2. Hebreus capítulo 8 e os versos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Jesus Cristo é ministro do santuário verdadeiro. O santuário da terra estava na velha Jerusalém. O santuário do céu está na nova Jerusalém. No santuário da terra, somente os da tribo de Levi podiam oficiar como sacerdotes. No santuário celestial, unicamente Jesus Cristo é o nosso sacerdote e ele não é da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele foi feito sacerdote pela ordem direta da boca do Pai, assim como foi Melquisedeque. No livro Evangelismo, na página 221, Deus fala: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Eu gosto de dizer que os 4 evangelhos mostram o ministério de Jesus na terra, mas o Apocalipse mostra o ministério de Jesus Cristo no céu, no santuário do céu. A revelação de Jesus, o Apocalipse, revela sim o ministério sacerdotal de Cristo no céu. Apoiado no princípio do sola escritura, somente a escritura como regra de fé e prática, o adventismo bíblico estabelece o seu sistema doutrinário a partir da perspectiva geral da doutrina do santuário. Todas as demais doutrinas estão fundamentadas no santuário. O santuário era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santíssimo. O pátio representa o sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício perfeito no Monte do Calvário. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, é todo suficiente para nos perdoar, nos salvar. O sacrifício de Cristo foi perfeito, nada a colocar, nada a tirar.
A primeira fase do ministério de Jesus Cristo é representada pelo pátio, onde ele morreu como sacrifício, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você é salvo junto ao Monte do Calvário. Você é salvo ali, apossando-se daquele sangue que foi derramado no Calvário, que nos purifica. O agente purificador é o sangue de Jesus Cristo. Porém, queridos, a segunda fase do ministério de Cristo é representado pelo lugar santo. O lugar santo representa o ministério de mediador. Jesus Cristo como nosso mediador, como diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele ressuscitou e subiu ao céu, e ele foi entronizado no santuário do céu como nosso mediador. E esta segunda fase do ministério de Jesus Cristo durou desde o ano 31 até o ano de 1844. No ano de 1844 iniciou a terceira e a última fase do ministério de Cristo no santuário celestial, que é o juízo celestial. Jesus acumula ainda a função de mediador, de intercessor seu, de nosso sacerdote. Ele ainda continua oferecendo seus méritos para perdão dos nossos pecados. Mas de 1844 para frente, no Santíssimo do Santuário Celestial, ele iniciou o trabalho do juízo celestial, chamado de juízo pré-advento, juízo investigativo, onde nome por nome é passado, nome por nome é investigado. E aqueles que estão em Cristo, aqueles que permanecem em Cristo, terão seus nomes conservados no livro da vida do Cordeiro. Portanto, pátio, lugar santo e santíssimo representam as três fases no ministério de Cristo, como Cordeiro, como mediador e como juiz. Na primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 1, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, capítulo 2, e o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o ideal de Deus, este é o sonho de Deus para a sua vida, não pecar. Você deve colocar na sua mente a sua meta, o seu desejo de não pecar. Você deve, nas suas orações, falar: querido Deus, meu querido Jesus, o meu desejo, a minha meta é não pecar. Eu quero te servir. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o sonho de Deus para a sua vida. Viver sem pecar voluntariamente. Viver sem pecar conscientemente. Viver sem pecar planejadamente. Deus sonha em ver os seus filhos vivendo uma vida de santidade. Mas se alguém pecar, diz o capítulo 2, verso 1, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso advogado. Esta é a segunda fase do ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. Ele intercede, ele oferece o sangue dele que foi derramado por você e por mim. Em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4 e os versos 14 até o verso 16, continua falando sobre Jesus Cristo e o seu ministério de mediador. Aqui lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Um mediador que pode se compadecer de você, que pode entender você. Um mediador que passou pelo mesmo caminho que você está passando. Um mediador que sentiu fome como você, medo como você. Um mediador que tinha que depender do poder do Pai para realizar os milagres aqui na terra. Sim, você precisa do poder do Pai. Você precisa ser dependente do poder do Pai. Assim como Jesus Cristo vivia na dependência do Pai. Jesus não fazia uso dos seus poderes divinos, ele usava os poderes divinos do Pai. Você também, meu querido irmão, você e eu não temos poderes divinos dentro de nós, mas nós podemos lançar mão dos poderes divinos do nosso Pai. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos fará
vencedores em Cristo Jesus. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça e encontremos ali perdão e salvação. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Este texto aqui de Apocalipse capítulo 14, verso 7, está falando do juízo. Percebam que Jesus Cristo é o Cordeiro e morreu como Cordeiro no pátio. Lembre-se que o pátio do Santuário Celestial é o planeta Terra e o altar de sacrifício do Santuário Celestial é o Monte do Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi morto. Ali ele derramou sangue para perdão dos nossos pecados. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele inaugurou o santuário do céu e foi entronizado no santuário para ser o nosso mediador. Porém, Jesus Cristo tem uma outra fase do seu ministério, que é o juízo. Por isso, Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Este juízo mencionado em Apocalipse 14, verso 7, se refere à purificação do santuário celestial. Esta é a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Ali então, no Santuário do Céu, em 1844, começou a purificação do Santuário Celestial. E o que é a purificação do Santuário Celestial? É o dia do juízo. Portanto, Cristo começou o juízo celestial nesta data. No santuário, não vemos apenas a morte de Jesus Cristo por nós. Esta é somente a primeira fase, mas também seu ministério no santuário celestial. Podemos ver também, no lugar santíssimo, a importância da lei de Deus e a realidade do juízo celestial. No juízo celestial se destaca a lei de Deus como norma de julgamento. Na parte de terça-feira, doutrinas cristocêntricas. Qualquer doutrina que esteja descentralizada de Jesus não vale a pena estudar. Todas as doutrinas precisam ser cristocêntricas. O santuário é fundamental porque nele a maravilhosa verdade da salvação é expressa poderosamente e o significado da cruz é revelado. Por que a doutrina do santuário é poderosa? Porque é uma doutrina cristocêntrica. Percebam que tudo no santuário da terra girava em torno do Cordeiro e do sacerdócio. Percebam que era um símbolo de Jesus como Cordeiro de Deus e era um símbolo de Jesus como sacerdote e mediador nosso. Por isso que a doutrina do santuário ela é importante, porque ela é cristocêntrica. Todas as nossas doutrinas, de uma e de outra maneira, devem estar ligadas à promessa do Evangelho e à salvação. O sacrifício de Jesus como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras. O que Jesus quis dizer ao se referir a si mesmo como a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o verso 6. João capítulo 14 e o verso 6, Jesus Cristo afirma: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou tudo. Tudo que você precisa para ser salvo se encontra em mim. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o cordeiro, eu sou o mediador, eu sou o juiz. Jesus Cristo é tudo no santuário do céu. Em João capítulo 17, verso 17. João capítulo 17, verso 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade, mas a Bíblia testifica de Jesus Cristo. A Bíblia está centralizada em Jesus Cristo. Mas mais importante do que ter doutrina cristocêntrica, mais importante do que isso é ter a vida cristocêntrica, uma vida centralizada em Jesus Cristo, sem fazer nada sem falar com Jesus Cristo, colocando todos os nossos projetos, nossas vontades, nossos planos,
Tudo devemos centralizar em Jesus, colocar nas mãos de Jesus e perguntar: o que o Senhor acha, querido Jesus, deste plano? O que o Senhor quer? O que queres que eu faça? O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? João capítulo 15, verso 11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Em Jesus Cristo nós temos plena alegria. Um jovem de 19 anos de idade, cujo pai foi envolvido numa falcatrua financeira, ele disse assim: sinto-me como uma pessoa mais infeliz do mundo. Tenho apenas 19 anos. Durante minha vida tive muito dinheiro, todo o dinheiro que desejei, mas eu aborreço o dinheiro, porque foi por amor ao dinheiro que o meu pai foi colocado atrás das grades. Não obstante, eu tenho experimentado tudo e não há uma só coisa que eu faça que possa me tornar feliz. O que posso fazer para achar a felicidade? O que é que você diria para este rapaz? Como é que você responderia a essa pergunta? Eu li uma outra história de uma jovem europeia de 13 anos de idade. Ela vivia na pobreza. Ela vestia roupa usada e tirava leite de 10 vacas por dia e ganhava $1 por semana. Até que um dia, Hollywood a encontrou. Aos 23 anos, ela tinha agora casas em 3 países diferentes. Ela tinha mais carros do que lhe era possível dirigir. Ela tinha muitos pretendentes. Não obstante, ela falava da sua vida como sendo uma vida vazia. Ela disse: preciso fazer algo para mudar a minha vida. Mas o que devo fazer e como? Depois de uma pausa, durante a qual ela olhou fixamente para o espaço, ela disse: eu não sei o que fazer. Na verdade, não sei. O que você diria para esta jovem? Qual seria a solução para esses 2 exemplos de vidas vazias? Queridos, você falaria para estas pessoas de Jesus? Da alegria que Jesus infunde? Da alegria que Jesus nos dá? Da forma como Ele preenche este vazio da alma humana? O texto de João 15, verso 11, fala de uma alegria completa. É a alegria de conhecer Jesus. Existe um vazio na alma humana que só Jesus pode preencher. Na parte de quarta-feira, as 3 mensagens angélicas. Eu diria que a mensagem mais impopular do mundo é a mensagem dos 3 anjos. Eu me lembro do grande pregador Dudley Kenwright, um dos mais famosos polemistas e pregadores evangelistas adventistas. Num domingo, depois de pregar para um auditório repleto de pessoas, quando ele voltava para casa, ele confessou para o amigo que estava com ele e disse: eu seria um grande pregador se a nossa doutrina não fosse tão impopular. Queridos, Dudley Kenwright, ele abandonou a Jesus Cristo, abandonou a igreja e morreu na obscuridade. O que faz do movimento adventista um movimento mundial, um movimento poderoso, é essa mensagem impopular que Deus nos deu para pregar. É uma mensagem impopular, mas é a mensagem que Deus nos deu para pregar. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, apresentam as 3 mensagens angélicas. Ou elas serão amadas ou odiadas. Não existe um meio termo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e os versos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Percebam que aqui fala do Evangelho eterno, que inclui o quê? O juízo celestial. Exalta a lei de Deus, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem angélica, que foi pregada entre 1830 e 1844, preparando o povo para a segunda vinda de Jesus. Mas na realidade, em 1844, estava começando o dia do juízo. E queridos, muitas das igrejas rejeitaram esta primeira mensagem angélica. No calendário de Deus, 1844 é o ano
em que a lei de Deus, esquecida, pisoteada, desobedecida durante tantos séculos da Idade Média, agora esta lei deveria brilhar como norma do juízo celestial. Não pode existir um juízo celestial sem uma norma de julgamento que é a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso, queridos, em 1844, quando a mensagem do juízo começou a ser pregada, a lei de Deus foi exaltada como norma de obediência. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o juiz, mas Jesus Cristo tem uma lei chamada a lei dos 10 mandamentos, e todos aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus, eles terão prazer em obedecer aos mandamentos de Jesus. Esta é a primeira mensagem angélica. Porém, todas as igrejas que recusaram tal mensagem são mencionadas aqui no capítulo 14 e no verso 8, na segunda mensagem angélica. Quem são essas igrejas que caíram? Menciona então, capítulo 14, verso 8, e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Caiu e caiu Babilônia é uma mensagem dirigida a todas as igrejas protestantes que recusaram a mensagem do juízo pronunciada na primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica não está falando especificamente da igreja de Roma, porque a igreja de Roma estava caída há muitos séculos. Mas, queridos, as igrejas protestantes que surgiram com a reforma protestante, as igrejas que nasceram com o movimento da reforma, essas igrejas eram as igrejas de Deus durante o período de Sardes, durante o período de Filadélfia, eram as igrejas protestantes. Mas, queridos, estas igrejas expulsaram seus membros por causa da primeira mensagem angélica. Por isso, o segundo anjo diz: caiu, caiu Babilônia. E o verso 9: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A terceira mensagem angélica é mais pesada, é mais dura. Está falando do sinal da besta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Existe na Bíblia, em Apocalipse 13, o sinal da besta. O sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sinal de Deus é o sábado. Deus colocou o sábado como sendo o sinal de Deus entre ele e o seu povo. Satanás despreza o sábado e colocou um outro sinal, que é o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo o sinal de autoridade de Satanás, o sinal de autoridade de Roma. Todos aqueles que, após o decreto dominical, após a aprovação da lei dominical, rejeitarem conscientemente o sábado como sendo o sinal do Deus vivo, o selo do Deus vivo, e insistirem em guardar o primeiro dia da semana, a partir deste tempo, então poderá ser dito: receberam e foram selados pelo sinal da besta, e então colherão os resultados mencionados aqui na terceira mensagem angélica, capítulo 14 e o verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, essas são as três mensagens angélicas, mas elas não terminam aqui. O verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A terceira mensagem angélica não fala somente do sinal da besta, fala da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o sinal de justificação pela fé. Aqueles que são salvos pela fé em Jesus Cristo, mas que agora, salvos em Jesus, se deleitam e têm alegria e têm prazer nos mandamentos de Jesus. Por isso diz: aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o verso 13, continua a terceira mensagem angélica no verso 13, dizendo: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam.
Quem são estes bem-aventurados que morrerão? Neste tempo em que for aprovado o decreto dominical, neste período existirão mártires, sendo presos, sendo perseguidos e sendo condenados à morte. Por isso, Jesus está dizendo, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Está se referindo ao período pós-decreto dominical, período da perseguição, período de tribulação do povo de Deus. Os selados pelo selo do Deus vivo serão perseguidos por todos aqueles que foram selados pelo sinal da besta. E haverá um tempo de grande tribulação, conforme diz em Apocalipse capítulo 7. Mas, queridos, quando nós lemos Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 13, aqui está o sermão que deve ser pregado pela igreja remanescente. Quando lemos as 3 mensagens, não podemos esquecer o capítulo 14, verso 1 a 5. Estão falando dos 144 mil, aqueles que são chamados por Deus e que são ousados na pregação das 3 mensagens angélicas. Aqueles que mostram um caráter puro, aqueles em cuja boca não se achou engano, aqueles que não se contaminaram com mulheres, com doutrinas falsas. Queridos, os 144 mil são apresentados como o grupo que Deus escolheu e capacitou pelo batismo do Espírito Santo para pregar as 3 mensagens angélicas. Deus está convidando você para fazer parte deste grupo precioso chamado os 144 mil. Na parte de quinta-feira, mordomia. A lição de quinta-feira está falando de santidade ao Senhor. Queridos, abra a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4 e o verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição é o oposto de santificação. Portanto, aqueles que são santos em Jesus Cristo abominam o adultério, abominam a fornicação, abominam a promiscuidade, abominam o sexo virtual, abominam esta promiscuidade, esta imoralidade sexual que domina o nosso mundo hoje. Por isso, no verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, aquele que é casado, que tem uma esposa, ele saiba possuir a sua esposa, possuir o seu marido em santificação e honra, dentro dos padrões criados por Deus. Deus tem um padrão para dirigir, para orientar o relacionamento conjugal. E o capítulo 4, verso 7 diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Esta vida de santidade que Deus sonha para você, que Deus planeja para você, inclui as 4 áreas da mordomia: o seu tempo, os seus talentos, o seu tesouro e o seu templo. O templo é o nosso corpo, que é santo ao Senhor. Abra sua Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, e os versos 15 e 16. Aqui nós lemos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. E os filhos de Deus são santos. Tal Pai, tal Filho. Nós almejamos a santidade do nosso Pai. Nós pedimos, oramos e jejuamos pela santidade do nosso Pai. Uma santidade que começa na mente, nos pensamentos, pensamentos santos, ações e atos santos. Hebreus capítulo 12, o verso 14. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, não dá para fugir da santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Na vida espiritual, nós poderíamos dizer que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos libertou do Egito do pecado. Ele nos tirou do Egito do pecado. Isto se chama justificação pela fé. Nós fomos libertados do Egito.
Porém, queridos, depois de libertados do Egito, depois de salvos em Jesus Cristo, nós ainda temos um deserto no qual devemos caminhar. Um longo deserto que se chama o processo da santificação. Antes de entrar na terra prometida, existe o deserto. A terra prometida é a glorificação. A saída do Egito é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Porém, entre a justificação pela fé em Jesus Cristo e a glorificação, que é a nossa entrada no novo céu e na nova terra, existe o deserto pelo qual nós temos que passar. E este deserto chama-se santificação. É nesse período da santificação que Cristo quer dar para você e para mim o caráter dele. É neste período do deserto, da tentação, é nessa travessia do deserto que nós temos que aprender a crucificar o eu. Quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto não acontece no Egito, isso também não acontece no céu. Isso acontece na travessia do deserto, neste longo período chamado de santificação. Certo fazendeiro desejava ampliar a sua lavoura, a fim de poder colher mais. Assim, escolheu um pedaço de boa terra, limpou esta terra, primeiro cortou as árvores, cortou os arbustos, removeu-os, a seguir arrancou as raízes e as retirou do terreno. Depois foi a vez das grandes pedras existentes na superfície. E ao passar o arado, outras pedras menores apareceram e tiveram que ser removidas. Finalmente, o solo rico, livre de pedras e de entraves, apareceu aprazível aos olhos do fazendeiro para então ele fazer o plantio. Porém, no próximo ano, na próxima primavera, após a primeira colheita, o fazendeiro resolveu preparar de novo o terreno para a semeadura. Descobriu que ainda havia muitas pedras que teriam que ser removidas. E depois disto, cada ano, quando ele ia preparar a terra, ele descobria que ainda existiam pedras. Todos os anos ele estava removendo pedras que ele não tinha visto no ano anterior. Neste relato do fazendeiro e o seu campo, temos uma parábola moderna, que nos ensina uma valiosa lição sobre a santificação. As árvores e os tocos e as pedras são os maus hábitos e as más práticas e os pensamentos e os sentimentos não santificados que tornam impossível a formação do caráter de Jesus em nós. Então a pessoa se converte a Jesus e decide, com a ajuda de Deus, erradicar, arrancar todas essas más qualidades que impedem o crescimento da sua vida espiritual. Então ele começa a agir e limpar tudo quanto lhe está visível. Afasta para longe certas tentações e depõe a erradicar, arrancar os maus hábitos. Procura afastar da mente tudo que é mal e tudo que é impuro. E com muita oração e com jejum, com agonia de alma, ele persiste continuamente apelando para Deus. E ele torna-se cada vez mais vencedor e cada vez mais semelhante a Jesus. E um dia, ao examinar o campo da sua vida, ele começa a pensar que o campo da sua vida agora está limpo, totalmente limpo. E então, de repente, ele fracassa, ele peca. Peca num pecado que jamais suspeitaria que poderia cair um dia. Mas não desanima, começa a trabalhar de novo e limpa esse pedaço novamente, para verificar que novas pedras surgem das profundezas do seu caráter e se mostram na superfície dos hábitos da vida. E assim ele prossegue, ano após ano, pois enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. A santificação, meu querido irmão, é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos, página 561. Jesus Cristo, meu querido irmão, quer transferir para você o caráter dele. Antes de Jesus Cristo te introduzir na terra prometida, existe o deserto. Jesus não quer, Jesus não planeja, Jesus não deseja que você e eu vivamos no Egito. O Egito já ficou no passado. Mas o deserto é o presente tempo da nossa vida. Chama-se santificação. Caminhamos pelo deserto, tendo a nuvem durante o dia a nos proteger, tendo a coluna de fogo durante a noite a nos iluminar.
Mas durante o deserto, Deus está nos fazendo dependentes dele. É no deserto que eu aprendo a comer da mão de Deus, que eu aprendo a beber da água que ele provê. É no deserto que eu aprendo a viver na dependência de Deus. É no deserto que ele começa a trabalhar em nosso caráter e tirar os nossos defeitos para que brilhe em você o caráter de Jesus Cristo. Não é agradável viver no deserto, não é agradável passar tantos anos no deserto, mas nós estamos caminhando para o destino final, que é a Nova Jerusalém. Não desista, meu querido irmão. Muito em breve, você será introduzido na terra que mana leite e mel, na terra da promessa, Jesus Cristo. Então virá a glorificação, glorificados em Cristo Jesus. Que você se deleite e se alegre com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.